Sejam bem-vindos ao canal Carros e Raridades. Hoje, galera do YouTube, vamos falar de mais uma lenda do automobilismo mundial. Já se ajeita aí na poltrona e vamos começar. Em 2002, o mundo testemunhou o nascimento de uma nova potência automotiva, o Koenigsegg CC8S. Criado por Christian von Koenigsegg, o carro não era apenas mais um superesportivo. Ele era o início de uma revolução sueca. Enquanto marcas tradicionais dominavam o cenário, o CC8S surgiu como um intruso ousado, carregando inovação, potência e uma obsessão por leveza. Seu visual futurista, sua postura agressiva e a promessa de desempenho extremo colocaram imediatamente nos holofotes. Com design próprio e soluções técnicas únicas, ele quebrou padrões desde o começo. Era mais que um carro, era o símbolo de um sonho sendo realizado. O CC8S mostrou que uma pequena marca poderia enfrentar gigantes como Ferrari, Lamborghini e Bugatti. Foi o primeiro passo da Koenigsegg rumo à elite automotiva mundial. Sua chegada mudou a história dos supercarros. E esse foi apenas o começo. A origem do projeto Koenigsegg. O projeto Koenigsegg começou em meados dos anos 90, quando Christian von Koenigsegg decidiu transformar sua visão em realidade. Inspirado por carros como o McLaren F1, ele queria criar o supercarro definitivo, rápido, leve, exclusivo e tecnologicamente superior. Com poucos recursos, mas com enorme paixão, ele fundou a empresa na Suécia em 1994. O CC, Competition Coupe, era o conceito base, e levou quase 8 anos até a versão de produção, o CC8S. Ao longo do processo, Christian recrutou engenheiros talentosos, desenvolveu peças exclusivas e usou fibra de carbono em larga escala. A marca apostou em inovação própria ao invés de copiar tendências. Esse espírito pioneiro se tornaria um dos maiores diferenciais da Koenigsegg. O CC8S era o resultado final de anos de testes, falhas, protótipos e determinação. E quando finalmente ficou pronto, estava à frente de seu tempo. Design revolucionário e identidade visual. O Koenigsegg CC8S impressionava à primeira vista com seu design limpo, fluido e agressivo. A carroceria baixa, o formato aerodinâmico e o teto removível, targa, já indicavam que se tratava de algo especial. Seu chassi de fibra de carbono e alumínio proporcionava rigidez e leveza, garantindo desempenho e segurança. As portas de abertura de Edral Cincho Helix, que se abrem para cima girando para frente, se tornaram uma marca registrada da marca sueca. As linhas eram funcionais, com entradas de ar estrategicamente posicionadas para resfriamento e aerodinâmica. A traseira curta e a grande saída de escapamento central reforçavam a imagem de esportividade. Tudo foi projetado com precisão milimétrica, priorizando forma e função. Mais que bonito, o CC8S era eficiente em cada detalhe. E, acima de tudo, ele estabeleceu a identidade visual que os Koenigsegg's manteriam nos anos seguintes. Motor V8 Supercharged monstruoso. No coração do CC8S batia um motor V8 Supercharged de 4,7 litros, desenvolvido com base em um bloco Ford modificado, mas com componentes internos exclusivos da Koenigsegg. Esse propulsor entregava 655 cavalos de potência, tornando-o, na época, o carro de produção mais potente do mundo segundo o Guinness Book. O torque de 750 Nm empurrava o carro com brutalidade, levando-o de 0 a 100 km por hora em apenas 3,5 segundos. A velocidade máxima ultrapassava os 390 km por hora, colocando o sueco entre os carros mais rápidos do planeta. Mais do que números impressionantes, o motor era extremamente leve e compacto, favorecendo o equilíbrio dinâmico. A resposta ao acelerador era imediata, com entrega de potência contínua em todas as faixas. E o som? Uma sinfonia mecânica que misturava agressividade com elegância. O motor do CC8S era uma obra de engenharia e paixão. Transmissão e tração. Controle puro. A transmissão do Koenigsegg CC8S era uma caixa manual de 6 marchas desenvolvida pela Cima, especialista italiana. Essa escolha refletia a filosofia da marca, conexão pura entre carro e motorista. Nada de automatizações. O CC8S exigia habilidade para domar sua potência. A tração era exclusivamente traseira, o que aumentava a sensação de direção crua e envolvente. Sem controles eletrônicos excessivos, o carro valorizava a pilotagem raiz, onde o piloto precisava entender os limites da máquina. A embreagem era dura, a alavanca firme, e cada troca de marcha era uma experiência visceral. O câmbio suportava o enorme torque sem esforço, mostrando-se confiável mesmo em altas rotações. Essa combinação de motor brutal e câmbio mecânico criava uma conexão direta com o asfalto. Dirigir o CC8S era um desafio, e um privilégio para poucos.
Chassi e estrutura inovadores. A base do CC8S era um chassi de fibra de carbono com estrutura de alumínio em formato de sanduíche, algo extremamente avançado para a época. Essa configuração oferecia leveza sem comprometer a rigidez, essencial para suportar o desempenho do carro. O peso total do CC8S era de apenas 1.175 kg, número incrível para um superesportivo com mais de 650 cavalos. Essa leveza permitia aceleração brutal, excelente frenagem e curvas com estabilidade. O centro de gravidade baixo ajudava na distribuição de peso, favorecendo o controle dinâmico em alta velocidade. Além disso, o carro contava com uma suspensão ajustável com componentes em alumínio forjado, que permitia configurações para pista ou estrada. A geometria da suspensão também foi desenvolvida internamente, buscando o equilíbrio entre conforto e desempenho. O resultado era um chassi de corrida disfarçado em um carro de rua. Interior minimalista e funcional. Por dentro, o Koenigsegg CC8S oferecia um ambiente voltado ao essencial, foco total no desempenho, sem perder o toque de sofisticação. O interior era revestido em couro de alta qualidade, com detalhes em alumínio escovado e fibra de carbono exposta. O painel de instrumentos era simples, com mostradores analógicos para velocidade, rotações e temperatura, reforçando o estilo clássico dos supercarros. Os bancos, leves e bem ajustados, ofereciam ótimo suporte lateral, mesmo em curvas agressivas. Havia ar-condicionado, sistema de som básico e vidros elétricos, mas tudo sem excessos. O teto removível podia ser guardado no porta-malas dianteiro, adicionando um toque de versatilidade. Nada no interior era supérfluo. Cada elemento existia por uma razão. Era um cockpit que colocava o motorista no centro da ação. Um verdadeiro carro para puristas. A aerodinâmica eficiente e pensada nos mínimos detalhes. O design do CC8S não era apenas estético, mas altamente funcional do ponto de vista aerodinâmico. Cada curva, cada entrada de ar, cada detalhe da carroceria foi projetado para minimizar o arrasto e maximizar a estabilidade. O coeficiente de arrasto, CD, era de apenas 0,30, excelente para um superesportivo. As entradas frontais canalizavam ar para o resfriamento do motor e dos freios. A traseira contava com difusores que ajudavam na aderência em alta velocidade. O assoalho plano e a distribuição de peso equilibrada completavam a receita. Embora não tivesse uma asa traseira fixa, o design do carro gerava downforce suficiente para manter o carro plantado no chão. O equilíbrio entre resistência ao vento e pressão aerodinâmica era um feito de engenharia. Isso fazia o CC8S não só rápido em linha reta, mas também seguro e previsível em curvas de alta. Produção extremamente limitada e exclusiva. A exclusividade era uma das marcas registradas do Koenigsegg CC8S. Apenas 6 unidades foram produzidas entre 2002 e 2003, tornando um dos modelos mais raros da história automotiva moderna. Cada exemplar foi construído à mão na sede da Koenigsegg em Angelou, Suécia, com um processo artesanal e cuidadoso. Os clientes podiam personalizar aspectos como cores, acabamentos e detalhes internos, tornando cada carro único. Essa produção limitada não era apenas uma questão de capacidade, mas uma escolha estratégica para manter a exclusividade da marca. O CC8S foi o primeiro Koenigsegg homologado para as ruas, e sua raridade o transformou rapidamente em um objeto de desejo entre colecionadores. Hoje, é praticamente impossível encontrar um à venda. E quando surge, seu valor ultrapassa milhões de dólares. Um verdadeiro tesouro sobre rodas. Reconhecimento mundial e recordes. Mesmo sendo o primeiro carro da marca, o CC8S já entrou para a história ao conquistar reconhecimento internacional. Em 2004, ele foi certificado pelo Guinness World Records como o carro de produção mais potente do mundo na época, com seus 655 cavalos. Esse feito colocou a Koenigsegg no radar da elite automotiva global. Revistas especializadas elogiaram seu desempenho, dirigibilidade e engenharia avançada. O carro foi comparado a gigantes como Ferrari Enzo e Porsche Carrera GT, e mesmo assim manteve sua identidade própria. Muitos críticos se impressionaram com o fato de uma empresa tão jovem criar algo tão sofisticado. O CC8S serviu como uma poderosa vitrine para o talento sueco. Com ele, a Koenigsegg deixou de ser apenas uma promessa e passou a ser uma realidade. Um novo nome havia sido cravado entre os titãs do automobilismo. Influência nos modelos seguintes. O legado do CC8S vai muito além de seus números ou recordes. Ele estabeleceu a base para todos os modelos Koenigsegg que vieram depois, como o CCR, CCX, Agera e Gesco. Elementos fundamentais do design:
como a abertura das portas, o teto removível e a carroceria em fibra de carbono, foram mantidos e aprimorados. A filosofia de combinar desempenho extremo com engenharia leve e soluções únicas nasceu com o CC8S. A arquitetura central do chassi, o layout do motor traseiro central e até o estilo do painel continuaram evoluindo nos modelos seguintes. A própria fábrica e o processo de produção artesanal nasceram com esse carro. Assim, o CC8S é muito mais que o primeiro modelo da marca. Ele é o DNA da Koenigsegg em sua forma mais pura. Sua influência é sentida até hoje, mesmo 2 décadas depois. É um verdadeiro pilar da identidade Koenigsegg. A importância do CC8S para a Suécia. A Suécia já era reconhecida por sua excelência em segurança automotiva com marcas como Volvo e Saab, mas o CC8S elevou o país a outro patamar. Pela primeira vez, um supercarro sueco desafiava gigantes como Bugatti, Ferrari e Lamborghini. Isso atraiu os olhos do mundo para a engenharia automotiva sueca voltada ao alto desempenho. A ousadia de Christian von Koenigsegg colocou a Suécia no mapa dos hipercarros, algo antes inimaginável. A sede da Koenigsegg em Angelou se tornou uma referência mundial em inovação, e tudo começou com o CC8S. O carro se tornou um símbolo nacional de perseverança, inteligência e ambição. Ele mostrou que com paixão, criatividade e competência técnica, um país de perfil discreto poderia surpreender o mundo. O CC8S foi, sem dúvida, um marco de orgulho para a Suécia. Uma joia nórdica sobre rodas. Exclusividade e valorização no mercado de colecionadores. O CC8S não é apenas um supercarro raro, é uma peça de colecionador cobiçada. Com apenas 6 unidades produzidas, cada exemplar é tratado como um artefato histórico. Colecionadores e entusiastas que possuem um CC8S fazem parte de um clube extremamente seleto. O valor de mercado do carro disparou nas últimas décadas, chegando a ultrapassar cifras multimilionárias em leilões. Mas o valor simbólico supera o financeiro. Quem possui um CC8S, possui o começo de uma lenda. Os exemplares são mantidos com extremo cuidado, muitas vezes sem nem rodar nas ruas. Algumas unidades pertencem a museus ou coleções privadas inacessíveis ao público. A raridade, o significado histórico e a excelência técnica fazem do CC8S um dos Koenigsegg's mais desejados de todos. É mais que um carro. É um ícone imortalizado no tempo. Tecnologia pioneira para sua época. Apesar de ser o primeiro carro da marca, o CC8S já exibia soluções tecnológicas muito à frente de seu tempo. A construção em fibra de carbono era algo quase exclusivo de carros de Fórmula 1, e o sueco usava isso com maestria. As portas com abertura em hélice diedral não apenas impressionavam visualmente, mas também otimizavam o espaço em locais apertados. A suspensão ajustável, o uso extensivo de alumínio forjado e o sistema de escape leve mostravam preocupação com cada grama do carro. Mesmo o motor, adaptado de um V8 da Ford, foi tão modificado que se tornou quase inteiramente novo. O sistema de freios Brembo, os pneus de alta performance e o sistema de resfriamento foram projetados para suportar corridas. Não era apenas sobre ser rápido, era sobre ser inteligente. O CC8S inaugurou o padrão técnico da Koenigsegg, onde tudo é feito para extrair o máximo. Conclusão. O Koenigsegg CC8S não foi apenas um supercarro, foi uma declaração de guerra à mesmice da indústria automobilística. Ele marcou o nascimento de uma lenda, elevando a ousadia sueca ao topo do mundo dos hipercarros. Com seu design arrojado, motor V8 brutal e engenharia visionária, o CC8S provou que o impossível só existe até alguém ousar quebrá-lo. Ele não foi só o primeiro Koenigsegg, foi o ponto de partida de uma revolução que desafiou gigantes como Ferrari, Lamborghini e Bugatti. Uma verdadeira obra-prima feita à mão, com alma, coragem e propósito. Se você também é movido por velocidade, exclusividade e história, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, porque aqui, a paixão por carros lendários nunca freia. E aí? Você encararia o rugido do Koenigsegg CC8S? O legado começou com o CC8S, e a lenda só está acelerando.